traz Tem uma proposta. Talvez não tenha fundamento suficiente, mas não, ela não tem a regulamentando regulamentação. atividade. A proposta de ela põe regulamentação. e outras localidades. Tem a proposta para prever essa atividade como especial dificuldade, sim. não tem a proposta de regulamentação dessa Propõe a atividade. modificação do artigo Ela 4º da propõe a deliberação nova. Propõe só não a regulamentação da Enfim, eu só regulamentar. estava querendo verbalizar o que eu entendi que foi encaminhado aqui, né? O Luciano diz, não conhece e autor em apartado. E aí a gente recheia aquilo em apartado. Fabiana, Luiz, né, e Rafael dizem, não conhece e transfere a discussão, talvez encaminhe a petição para a conversa sobre atribuição E do processo. aí eu complemento essa proposta, a qual eu encampo de que, paralelamente a isso, se o núcleo entende que essa proposta deve ser analisada, continua com esse posicionamento, protocola um pedido ao Conselho com todos os elementos enfim, para o debate mais aprofundado. Ressalvando a posição do Luciano, que de imediato já queria fazer a remessa. Tem só uma questão aqui que eu estou com dificuldade para como que a gente vai encarar isso, porque eu acho que se for para os dados, o que eles estão colocando, o fundamento, principalmente, acho que o núcleo da proposta de que o defensor faça isso, tá? Acho que isso pode ser discutido na atribuição. Agora, o pedido tem a criação de uma gratificação de especial dificuldade. Acho que daí foge da... Mas aí, um dos pedidos, o do núcleo, ele é genérico, Rafael. A petição do núcleo, que é o que a Fabiana expôs. Aqui é o do pedido do núcleo e não aquele de gratificação. Não, sim, mas o processo lá, acho que se for para criar uma gratificação, acho que precisa ser do ponto A conselheiro. ideia é trazer a discussão que o núcleo... São duas petições. Então, Essa é a proposta. então é isso, entendeu? Acho que a gente está confundindo. De repente, a comissão de atribuições e o conselho decide que é uma demanda sensível a ponto de inserir nas atribuições específicas do defensor, sem a necessidade de estipular que é uma gratificação ou de Isso especial faz dificuldade. parte do pleito, né? Fala inclusive de incorporação como ordinária. Tem pleitos. Você não coloca se deve ou não ser. Você fala ou que seja especial dificuldade de Ou que aplicação, seja incorporado como ordinária. Nem o núcleo. Por isso que é essa exatamente a questão, por isso que tem que estar numa discussão separada, porque aqui a gente só, neste processo, a gente só reconhece atividades como especial dificuldade ou não. Mas aí a ideia talvez de jogar a discussão para atribuição entre no pleito de atividade ordinária. Sim, por isso que eu achei muito pertinente a ideia, porque talvez o próprio Conselho possa dizer, olha, não é caso de gratificação, dá para fazer, não dá, quem é que vai fazer, ou é caso, enfim. Talvez fosse até prudente o núcleo aguardar um pouco essa manifestação da comissão para ver se protocola outro pedido aqui no Conselho, se não encampado pela comissão, aí protocola como extraordinário. De fato, acho que é o caso de não conhecer nesse momento, podemos tirar a cópia, ou não, isso é o de menos, porque ali tem um pedido de gratificação, então ou podemos tirar a cópia e remeter para eles. Mas é claro que a análise deles vai ser apenas da questão da atribuição. Ok? Estão todos de acordo? Não estou. Eu já sei, Luciano. Então estão todos. Eu tinha acabado de falar, ressalvada a posição do Luciano. Então, estão todos de acordo com esse encaminhamento? Okay? Então, por maioria, vencido o conselheiro Luciano, que sugeria a imediata redistribuição, o Conselho deliberou pelo não conhecimento do pedido e remessa à Comissão de Estudos de Atribuição, sobre atribuições. Tudo bem, conselheiro? Obrigada. Obrigada. Agora vamos ao que precisamos falar aqui sobre a nossa deliberação. Ficamos de discutir pouquíssimos pontos e a questão da obrigatoriedade, é isso. Então, eu pergunto à relatora se tem alguma consideração a fazer sobre isso, além do que já foi. Então tá. Está aberta em discussão. A palavra está aberta em discussão para as considerações sobre... Se me permite, pela ordem.
Quer definir o que nós discutimos primeiro, a obrigatoriedade, facultatividade, o parágrafo terceiro, ou as questões que ficaram pendentes na última? Vamos enumerar, então, quais são? O terceiro, né? Isso, o parágrafo terceiro. O juizado noturno, que na proposta ficamos de rediscutir, não é? A previsão toda da realização de sessões de juizado noturno como atividade de redução especial de dificuldade. E eu acrescento, acho que isso foi compartilhado com todos, a central de flagrantes, que deveria estar incluída nesta deliberação como atividade de condição especial de dificuldade, por um equívoco nosso, não constou. Uhum. Tinha 3 pontos também que os conselheiros ficaram de analisar aqui em relação a índice de algumas gratificações, mas não depois superamos aquelas de 15 que a gente acabou questão superando. do índice superou, que Superou, faltou né? retornar alguns que tinham saído, Tá. que eram essas que a Juliana falou. Que é essas, flagrante e juizado noturno. Ok. Vamos fazer primeiro, então, a discussão. Eu não sei aqui. Só um dia, porque eu não estava na sessão passada. Deixa eu só ler o artigo que ficou suspenso, é o artigo Parágrafo terceiro. terceiro. Segunda e terceira súmula. Está com a língua aberta? Ainda não. Presidente, eu queria tirar uma dúvida, enquanto o conselheiro Luiz Gustavo está lendo. A semana passada nós começamos a fazer essa discussão e eu me lembro que o conselheiro Vernaschi tinha dito que, não obstante tivesse saído a suspensão apenas do parágrafo 3º do artigo 4º, ele insistia que essa discussão feita no dia em que eu não estive presente, dentro do contexto seria revista, né? A minha dúvida, eu já havia colocado para os senhores, a questão do deverão, do parágrafo 1º, e alguns diziam, olha, não foi isso, não, e aí assistindo a sessão do conselho, eu pude ver que o Vernaschi tinha razão. Eu lembro que o Vernaschi insistentemente disse, vamos mexer nos índices e depois vamos rediscutir isso aqui. E me parece, e a presidência concordou, disse, olha, nós temos realmente a urgência nos índices, vamos fechar isso e vamos pedir urgência para discussão. A semana passada já me disseram, não era isso, isso aqui já está fechado e nós vamos discutir só o parágrafo 3º. Então, eu queria entender um pouco essa dinâmica, porque o que eu assisti, eu acho que a presidência havia concordado, o Vernaschi tinha dito isso mesmo, só dos índices, e agora me parece que não, deverão, isso está fechado, a gente não vai discutir mais. É só para eu entender como é que eu vou me posicionar em relação a essa votação. Então, a deliberação está em vigor. Foi votado daquela maneira com a suspensão do parágrafo 3º. O que os conselheiros conversaram aqui, com o que eu concordei, tinha algumas questões mais polêmicas. Essas duas, por exemplo, que nós levantamos aqui, que era uma proposta da administração, regulamentação da questão do flagrante e o juizado noturno. Como houve polêmica e nós não conseguimos avançar, nós então suspendemos. A polêmica sobre a obrigatoriedade já existia, nós já havíamos suspendido, e o que ficou aqui consensuado é que essas duas questões que eram polêmicas poderiam ser rediscutidas novamente na sessão de hoje. Agora, está votada a deliberação daquela maneira. Não me parece que foi isso que ficou na sessão. Claro. Acho que eu não sei se respondo ao que a gente está questionando. Nós tínhamos na proposta original, o título era das atividades obrigatórias. Acho que essa é a questão agora, da facultatividade e obrigatoriedade. O parágrafo que eu acho que você está se referindo, que é o primeiro, os defensores públicos deverão desempenhar duas das atividades previstas, na realidade, acho que está no bojo dessa discussão para ser mantida agora. Porque isso aqui não condiz com o que nós tomamos ainda aqui como regulamentação provisória. Talvez aqui a redação tivesse que ser, no máximo, duas atividades. Teve muito mais a pretensão de prever a obrigatoriedade e depois prever a possibilidade de exclusão do que o inverso. Acho que isso é o que o Conselho vai decidir agora. A pretensão aqui era dizer que era limitar em duas atividades, não prever que todos necessariamente terão que ir para as atividades.
isso o conselheiro Vernassi tinha dito. Eu acho que é essa a tua preocupação? Não. A minha eu não consigo entender, foi isso que eu coloquei para vocês no e-mail, o funcionamento disso aqui, porque deverá, aí depois tem um e-mail que diz, olha, nós vamos continuar do jeito que está, então acho que o problema é mais de redação mesmo. Inclusive o conselheiro Pedro Avelar mandou uma observação, acho que a conselheira Fabiana vai fazer uma proposta para tentar contemplar. Acho que é exatamente. Isso aí. Pode falar, Bernardo. Não, eu sinceramente, eu saí daquela reunião que a gente discutiu achando que o parágrafo 1º estava suspenso. Eu saí com esse entendimento mesmo. Eu acho que talvez tenha... Agora, o que aconteceu? Aí depois eu conversei com um outro conselheiro, cada um falou, eu vi que quando foi publicado, o parágrafo 1º não estava suspenso. Eu fui conversar com um outro conselheiro, falou, eu acho que esse não era para suspender mesmo, tal. Ficou uma coisa assim, meio sem entender. Como a gente teve o ato, a gente consegue resolver a situação, pelo menos para dezembro, mas eu acho que, apesar de ter sido publicado, acho que nada impede do Conselho enfrentar novamente esse parágrafo 1º. Tudo bem, até que estou dizendo aqui que então, se deverá, a gente retorna, tanto que a nossa interpretação que a questão de dezembro tá, muito embora estivesse vigente, a nossa interpretação e aí a gente volta à discussão de se deverá, se são duas, acho que... Não, é isso aí. Eu só acho que aqui a verificação tem que ser proposta uma deliberação de alteração, né? Porque ele já está em vigor. Esse não está suspenso. Esse não está suspenso. Mas a redação... A gente já votou por isso. Acho que é uma formalidade que não sei se... Se for mais uma questão de mera redação, talvez tenha. Vamos fazer o debate para a gente depois ver como é que a gente faz. Então, você mandou? Vai começar por essa proposta? Eu acho que sim. Talvez dê uma solucionada no deverão, né? Sim, essa foi a ideia. Né? Então vamos lá, Fabiana. Eu não recebi. Não? Você mandou pela Sara? Não, para todos. Não, estou copiada. Eu também não recebi. Então ponham todos para atualizar no e-mail que não chegou, mas está aí. Mandei. Na 286, não só a Daniel recebeu. Ele achou, então. Querem me excluir. Nem a Renata vai caminhar hoje. Porque a gente sempre manda pro Renato. Vamos lá. A ideia aqui foi justamente solucionar um pouco desse deverá até 2 atividades, porque eu tinha entendido também, como a Juliana falou agora, que é um limite, né? Você não pode ganhar por mais de 2, mas não necessariamente você é obrigado a fazer 2 se não houver necessidade do serviço, né? Naquela especial dificuldade. Então, eu parto aqui de algumas premissas para fazer esses incisos. Quais são? Manutenção da prioridade de defensores em número bastante para viabilizar o atendimento inicial especializado, então a prioridade é a triagem, que já vinha, né, a ideia já vinha aqui exposta pela deliberação. Limite máximo de 2 atividades de especial dificuldade é mantido para cada membro, mas na ideia de limite máximo e não obrigatoriamente 2 se não for necessário. Priorização de atuação do defensor na área temática, então quando eu faço o escalonamento, vocês vão ver de como são chamados esses defensores para atividade, a gente prioriza determinada especialização para determinada atividade, especial dificuldade. Priorizar sempre a inscrição voluntária, então a gente vai ver também um escalonamento, porque o que tinha aqui? Você tinha uma inscrição de todos e depois uma designação. Aí eu faço um escalonamento, que se abre a inscrição voluntária, dependendo da atividade, para o defensor da área. Não sendo suficiente, abre voluntária para aquela atividade, para inscrição voluntária de defensores de outra área. E aí depois dessas 2 inscrições voluntárias, você vai para a ideia de designação. Também com a escala de que chamar defensores da área em primeiro lugar, de forma obrigatória, se houver necessidade, e depois o de fora da área. Então aquele defensor que não está naquela área da atividade vai ser chamado por último em forma de designação, se houver necessidade. Inverter também a dinâmica de existia um inciso que falava que a SUBS poderia, havendo um excesso de número de inscritos, retirá-los daquela atividade, retirar o defensor inscrito naquela atividade. E aí na inversão de que você chama a partir de uma publicação periódica, a partir de números necessários para manter aquela atividade de forma qualificada, você não precisa retirar aquele defensor de uma hora para outra, porque se você abre periodicamente, você vai abrir com o número de inscrições necessárias e vocês vão delimitando por aí, não é necessário tirar de uma hora para outra o defensor da atividade. E aí também, por essa forma de
descrição dos incisos, a gente consegue contemplar a situação das varas singulares, dito e juro, que hoje não estão com a visita, que está em estabelecimento penal, de detenção provisória, né? E consegue que eles se inscrevam na triagem por enquanto. Essa aí é a ideia. Então aí a gente parte inciso por inciso. Parágrafo 3º, então. Vocês têm ali, né? Parágrafo 3º. A segunda e terceira subdefensorias públicas gerais estabelecerão quais defensores públicos serão designados para desempenho das atividades previstas no inciso 1 a 4, buscando conciliar a definição isonômica do volume de trabalho com a necessidade de prestação adequada do serviço, observando ainda os seguintes critérios. Inciso 1. A periodicidade máxima de um semestre, não sei se a gente precisa aí, quero ver vocês colocar a periodicidade máxima, ou será de semestre mesmo, se vocês concordam com isso. A segunda e terceira subdefensorias gerais farão publicar a relação das atividades de especial dificuldade previstas nos incisos 1 a 4, a quantidade de defensores públicos necessários à sua execução, abrindo prazo para inscrição voluntária, considerando-se as disposições dos incisos seguintes. Então, primeiro eles publicam e abrem inscrição voluntária. Não sei se é necessário a gente falar tudo e depois. Temos tudo Tá, então vamos lá. Inciso 2. Os defensores públicos com atribuição para atuar nas áreas civil, família, fazenda pública, infância e juventude civil serão preferencialmente designados para atuar no atendimento inicial especializado ao público. 3. Aqui é preciso retificar os incisos. Os defensores públicos com atribuição para atuar nas áreas criminal e júri serão preferencialmente designados para atuar na visita periódica aos estabelecimentos prisionais para atendimento de presos provisórios. Seria 4. Os defensores públicos com atribuição para atuar na área de execução criminal serão preferencialmente designados para atuar na visita periódica aos estabelecimentos prisionais para atendimento de presos condenados ou internados em razão de medida de segurança. 5. Os defensores públicos com atribuição para atuar na área da infância e juventude infracional serão preferencialmente designados para atuar na visita periódica aos estabelecimentos voltados ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação, semi-liberdade ou internação provisória para atendimento de adolescentes sob custódia. 6. A atuação em curadoria especial será prestada preferencialmente por defensores públicos com atribuição para atuar nas áreas civil, família, fazenda pública, infância e juventude civil ou quando cumulada com infracional. 6. A atuação, eu incluí, viu, gente? Acho que de vocês não tem, porque a Juliana fez essa observação. 7. A atuação em processos de revisão criminal será prestada preferencialmente por defensores públicos com atribuição para atuar nas áreas criminal, júri de execução penal e da infância e juventude infracional. 8. Sendo insuficiente o número de defensores públicos inscritos voluntariamente para cada atividade, respeitando-se a especialização, será aberta inscrição voluntária para membros com atuação em área diversa. Então, é a ideia de você fazer 2 inscrições voluntárias, dando preferência à especialização e depois, se faltar um número suficiente, em atuação em área diversa. 9. No caso de um número de defensores públicos inscritos nos termos do inciso anterior ainda ser insuficiente para a prestação da atividade especial de dificuldade, haverá designação de defensores da área afeta por meio de sorteio e em sistema de rodízio semestral, e somente após a designação de defensores atuantes em outra área pelo mesmo procedimento. 9. Que é 10 agora. Em havendo designação nos casos previstos pelos incisos anteriores, a segunda e terceira subdefensorias públicas dispensarão o defensor público de uma das 2 atividades em que já está inscrito ou designado, obedecendo-se à limitação prevista pelo parágrafo único do artigo 5º. Aqui a gente podia colocar prevalecendo, ainda priorizando a voluntariedade, né, se a pessoa quiser continuar. É que não há gratificação. Mas também acho que não dá a entender de que a pessoa não possa fazer se quiser fazer. Né? E também desde que não haja prejuízo para o outro serviço também, né? Desde que não haja isso, a gente pode fazer essa observação. 10. No caso de atribuições cumulativas em mais de uma área na mesma defensoria, caberá à segunda e à terceira subdefensoria pública geral determinar quais as atividades serão atribuídas à respectiva defensoria, observado o disposto no inciso anterior. Mas, na verdade, aqui eu tenho que fazer uma modificação, que é a limitação, né? Observada a limitação do parágrafo 1º. Eu vou trocar aqui. E aí a gente pode discutir a redação e o mérito, né, dos incisos. Eu acho que o nono nem tinha que constar, porque está claro que são duas atribuições. Que aí a gente evita esse negócio de falar, mas pode fazer, mas não vai gratificar, entendeu? Porque como já tem a limitação em cima,
Eu acho. Pode ser. Porque senão fica tendo que explicar, bom, mas se ele quiser fazer, ele pode fazer. Eu acho que a carreira inteira sabe disso, né? Se a pessoa estiver disposta a fazer, ela pode fazer. Tá? Quer explicar ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Franciane. Na verdade, eu queria uma explicação. Como é que a gente, eu já tinha adiantado isso no e-mail, a compatibilização do parágrafo 2º com o 3º? Vocês acham que tudo bem? Porque o 2º diz que as atividades serão objeto de regulamentação por ato do DPG. Para logo em seguida, ela vem praticamente toda regulamentada, tanto que o ato praticamente copiou o que estava escrito. Então, na verdade, é uma questão também, acho que, de redação aqui. Eu não sei se vocês pensam no 2º e o 3º. Se me permite, Franciane, acho que o ponto principal da regulamentação por ato, desde que isso esteja definitivamente já deliberado aqui, é essa definição de quantidade de defensores necessários para realizar a atividade. Hoje, quer dizer, até 1º de dezembro, a 109 já trazia uma disposição bem ampla e genérica que permitia aos subs fazer essa designação. Acho que a pretensão aqui é deixar um pouco mais delimitado até os critérios da subdefensoria no momento de montar a prestação de serviço numa unidade. Agora, aqui então, não isso entra pudesse nesse vir momento. depois dessa regulamentação, só o parágrafo 2º vir no final, não é? Porque ele vai estar complementando essa atividade do conselho. Pode ser, alterar a ordem dos eu acho que parágrafos. sim. Enfim, fica como sugestão para Se vocês for o caso, pensarem. mencionar, então, especificamente, que a questão que será regulamentada será a quantidade de defensores. Mas eu não sei se pode ser só isso. Pode ser que haja uma situação concreta que exija. Acho que o principal que fica fora disso é a quantidade, mas pode ser que uma situação concreta exija uma regulamentação diversa. Por exemplo, nos atos anteriores, existia a visita 2 vezes por mês, existia a exigência da visita 2 vezes por mês, existia a completa delineamento do que era a carta precatória. Quer dizer, a gente tem uma regulamentação da própria execução que acho que não. É mesmo uma. Tinha algum, porque tinha formulário para preencher, Só nos tinha relatórios, carimbar. né? O relatório é muito só no caso dos núcleos, né? Não, E as visitas, que é o que a situação carcerária. Tá, e outra dúvida, antes da gente começar a discutir isso, eu quero saber se esse deverão vai ser mantido, se existe alguma proposta, como é que a gente vai encaminhar a votação, se vai ser. Tem algumas observações para fazer pela uma associação? Não, uma observação em relação à gratificação. Antes de colocar desempenhar no máximo das atividades, vai cair no mesmo problema do inciso 9, que parece que o defensor não pode ajudar se ele conseguir. Tem razão. Esse é o Me dá um. Esse aqui da Os defensores deverão. voluntariamente ele pode fazer como uma pessoa que precisa fazer. Então, mas deverão desempenhar no máximo. No mínimo. Não é Não é no mínimo. O desempenho pode ser voluntário. É a gratificação. Só a gente prevê Só poderão ser gratificados por até 2 atividades. A questão é o seguinte, no caso de vocês compulsoriamente mandarem um cara para uma terceira. Mas aí lá embaixo você coloca que ele tem que fazer 2. Nesse caso, tem que ter pagamento de gratificação. A desesperação, exatamente. Não, mas assim, se vocês mandarem para uma terceira Lá compulsória, embaixo você regulamenta isso. não é no caso de o A cara... ideia é que esses incisos todos do parágrafo 3º permitam que a gente readeque a prestação do serviço naquela unidade. Então eu vou até usar o exemplo do São Vicente que está aqui. Mas a gratificação Se é tão prejudicial o colega da infância deixar, foi a fala, né, trazida de manhã, deixar o atendimento inicial, antes de exigir que ele permaneça no atendimento inicial, onde se execute 3 atividades, eu vou tentar usar um dos outros defensores públicos que nenhuma das atividades faz para cumprir a zero. Não concordo é o seguinte, se vocês não terem estruturado o suficiente o serviço, ou a unidade não está suficientemente estruturada, se vocês compulsoriamente mandarem para uma terceira atividade, não é escolha dele, não é que ele vai ter opção de fazer uma terceira
terceira atividade compulsória e não haver contraprestação dessa atividade. O objetivo da deliberação, vamos ser claros, se não concordam, aí tem que mudar toda a lógica da deliberação. É que tudo é obrigação do defensor e nós só gratificaremos 2 atividades. E vamos tentar não usar a terceira. Essa é a lógica da deliberação. Não, inclusive o ato. O que está sendo dito, obrigatório. o que está sendo dito é visita obrigatória do defensor criminal, triagem obrigatório e, em situações excepcionais, o Está defensor. sendo dito isso. Em regra, visita. A lógica da deliberação é a seguinte, conselheiros, muito claramente. As atividades de que compõem, né, o plexo de atividades do defensor criminal, em regra, serão desempenhadas por ele, exceto se houver um prejuízo numa unidade, no que a gente vai poder compensar, tirar do criminal e levar no triagem. Todas as atividades são obrigatórias, todas. A administração, a defensoria pública gratificará apenas Eu sei, mas é obrigatório para quem? para todo mundo. Não, mas por exemplo, o defensor do civil ele é obrigado a fazer visita? Não. É a atribuição dele? Não, a questão aqui não é de atribuição. Eu sei, entendi, mas eu estou te dizendo o seguinte, o que a gente está tornando obrigatório é... Vai acontecer isso. Não, tá, então, se não vai acontecer isso, então não é um problema em deixarmos isso. Acho que não, acho que ele está falando de coisas diversas. Exatamente. É isso que eu tô falando de assim. coisas diversas. Nós Rafael está concordamos. propondo que a gente inclua, me corrija se estiver errado, inclua na deliberação a previsão de que se excepcionalmente a gente designar o defensor público para realizar a terceira atividade, esta gratificação passa a ser devida. Não, na verdade não é isso que eu estou pedindo, não. Na verdade é o seguinte. É só a retirada do parágrafo único do artigo 3º. Só a exclusão dele. Não peço para dizer nada. Se a gente limita 2... Então, se não tem a possibilidade... Aí se ele está falando a preocupação, é de fato... Mas está no parágrafo, exatamente o parágrafo 2º aqui, a discussão Então, do deverão... mas o parágrafo 3º então não existe no sentido dele. De trocar o parágrafo. Você só vai fazer 2 atividades? Está claro? O parágrafo único do artigo 4. Não é, do 5º. Em nenhuma hipótese o defensor público poderá... Então, ele está sugerindo a exclusão do parágrafo único do artigo 5º. Qual? Que diz, em nenhuma hipótese o defensor público poderá receber mais de 2 gratificações. Não, mas eu não estou colocando que o defensor pode ganhar 3. Eu estou concordando com a premissa de vocês. O defensor público só vai poder fazer 2 atividades e que é obrigatoriedade de fazer essas atividades que nós estamos estipulando. Sim. O que eu estou colocando é... Na eventualidade sem conclusão. A critério da subdefensoria, se tiver que assumir uma terceira atividade. Imagine só, eu sei que entendeu? pode ser, mas imagine que o cara é obrigado a fazer. O cara com criminal passa a triagem, uma curadoria, vocês em alguma situação específica falam que tem que fazer uma curadoria. O que tem que estabelecer é a obrigatoriedade. Eu acho que Repete, só um minutinho, repete de novo a sua... O que ele está dizendo é o É para seguinte. excluir o parágrafo único. Mas aí, mas do artigo 5º. Porque pode acontecer, Luiz, numa Não, eventualidade, excluir eu não haver acho. a designação pela sub, tá alguém desempenhar uma terceira atividade. E Excluir mesmo não é assim, bom. Eu prefiro entendeu? prever que será gratificado do que se a simplesmente gente colocasse aqui Salvo a nesse necessidade de designação. salvo decisão Hipótese fundamentada em que- da subdefensoria, Para continuidade do serviço público. para continuar Ah, o sim. público poderá Você não, a gente não está estipulando que o defensor só poderá... Veja, a questão que eu tentando quero dar a trazer redação. de volta para fazer essa designação para o exercício da atividade. Ele está com medo de acontecer E uma outra propriedade. deixa claro, é simples colocado. Salvo decisão fundamentada ou algo assim. E pode sim que será gratificado, ok? Não, assim, me fala uma coisa. Mas qual que é o medo real de vocês? Assim, se não é Real, uma coisa que está sendo... Não, eu estou falando. Não, Mas é nessa é isso falando. A pessoa... Eu quero Eu que sei, seja mas assim, nesse eu sentido. acho. Perguntou o medo real, é isso. Eu quero que a Mas assim, pessoa... vocês estão dizendo expressamente que Conselheiro, a pessoa vamos pode fazer prestar 2. atenção aqui. Mas Vamos tentar. Daniela, então também é preciso deixar regulamentado
como vai ser a voluntariedade, porque a rigor no direito administrativo, se o sujeito faz de forma voluntária e tem a gratificação, nada impede que ele vá cobrar isso um dia. Essa voluntariedade não torna imune a administração isso que de estou dizendo receber, aqui, se me de ter que permite, pagar. é exatamente isso que eu acabei de dizer aqui para o Rafael, que neste caso do parágrafo do artigo 5º, eu prefiro que fique algo que deixe claro que é a terceira atividade realizada por designação, ato de designação da Defensoria Geral, e não simplesmente realizada sem a designação para tanto. Eu sei, mas a deliberação deixa bem claro que não pode fazer mais que duas. Mas a gente deixa... Não, ela está propondo, prestem atenção na redação, em nenhuma hipótese o defensor poderá receber mais de 2 gratificações decorrentes de atividades previstas no inciso tal, salvo a bem do serviço público, para continuidade do serviço público, podemos melhorar, por designação, hipótese em que caberá a gratificação. Tá bom assim? Certo. Tem um aspecto fundamental, é que na verdade é antecedente na questão da designação. No artigo 4, gente, um de cada vez. Tem mais coisa? Por favor. Bastante. Mas a gente vai desconfigurar a deliberação que a gente tem algumas botou. questões, são erros, eu acho que... Seria uma nova proposta de deliberação? Não são nova proposta, não é nova proposta de deliberação, não. Na verdade, por favor. são algumas... Então, antes de você fazer sua fala, eu gostaria de saber se todos estão de acordo com a proposta da Fabiana. Não, nem vai discutir os incisos, né? Eu estou, exatamente. A minha proposta, apesar de ser grande, ela acho que é importante botar, acho que tem uma lógica que aí isso vai acabar sendo uma discussão que vai amarrar a questão dos artigos. Mas bate com a Fabiana? Ela pode ser complementada, não se contrapõe à proposta Em da Fabiana. princípio, os colegas concordam, conselheiros, com esta ideia da voluntariedade posteriormente na área, com esse escalão. Em princípio, concordam? Concordo. Ok, então vamos lá. Tá, ontem na Assembleia, um dos pontos fixado é o Conselho ter essa competência para discutir quem vai fazer tal atividade ou não vai fazer tal atividade. Isso tem um fundamento. Primeiro, é o artigo 31 da nossa lei complementar, que estabelece para o Conselho a rotina e criar padrões de qualidade, como também na lei complementar 80, que diz que debate sobre atribuição é feito do Conselho Superior. Como a gente está dizendo que tal atividade, triagem, curadoria, visita e revisão criminal são obrigatórios, no final das contas nós estamos dizendo que é uma atribuição do defensor público. O defensor público tem essa atribuição e ele não pode deixar de fazer essa atividade, apesar do Conselho reconhecer como uma atividade especial de dificuldade que deve ser gratificada. Então, o entendimento é uma atribuição do Conselho. Se é uma atribuição do Conselho, não me parece que haja fundamento legal para que isso possa ocorrer por um ato regulamentar da segunda ou da terceira súmula. Por um ato regulamentar, poderia haver, de maneira, por um outro instrumento, alteração na atribuição do defensor público. Mas ele só o Conselho Superior fixar que o Zé Moacir, ele vai realizar triagem, vai segunda vara civil, tal, e vai fazer visita a presídio. O Conselho decidiu. E aí, por um ato do terceira sub, vai dizer, não, agora você não vai fazer triagem, na verdade você vai fazer visita não sei aonde, e vai fazer não sei o quê. Então, no final das contas, o que o ato regulamentar da terceira ou da segunda sub vai estar podendo alterar as atribuições do defensor público. E isso só pode ocorrer, conforme a lei complementar 80, pelo debate no colegiado do Conselho Superior. Se isso que a gente está encaminhando for um entendimento do Conselho, algumas pequenas correções terão que ser feitas ao longo da nossa deliberação. Para dizer, independente, e aqui a gente faz uma proposta que é bem até de consenso, que podemos manter a proposta na terceira sub e na segunda sub, mas encaminhada ao Conselho, que vai homologar essa alteração na atribuição. Essa atribuição, essa discussão da atribuição, expressamente na lei, é do Conselho.
E uma outra questão que eu acho importante é que o termo designar. O termo designar, na nossa lei complementar 98, ela aparece em duas oportunidades pela Defensora Pública Geral. Primeiro é designar o defensor público para ocupar cargos de confiança, e aí nós estamos falando coordenador auxiliar, coordenador regional e outras coordenadorias que existem na administração. E para a substituição. Né? Então, em cada unidade, não havendo um consenso, diz lá, a Defensora Pública Geral poderá designar. Mas a defensora não pode designar ao defensor para uma outra atribuição. Por quê? Vai estar novamente solapando a competência do Conselho. Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Você está desenvolvendo o teu raciocínio em cima de uma premissa que eu queria saber se ficou claro. Você está vinculando esse deverá como criação de atribuição. Então, todo o teu raciocínio está construído em cima de uma modificação de atribuição. Eu acho que não é isso que esse conselho... A atribuição já está definida, não tem qualquer mudança. É muito importante essa informação para mim, porque eu acho que mas, assim, muda completamente o contexto. Porque você está construindo... Não, o que eu estou contando é o seguinte... Se é mudança de atribuição, realmente toda vez tem que passar a designação pelo conselho. Mas eu acho que é isso que nós estamos querendo, na minha opinião, querendo tirar o deverá. O que eu estou colocando, justamente é o que você está colocando. Apesar de estarmos discutindo atividade especial de dificuldade, nós estamos discutindo atividade especial de dificuldade que são obrigatórias, que fazem parte do feixe de atribuição do defensor público. Né? Não podemos aqui, o que eu estou colocando é o seguinte, se nós dissermos que as coisas são diferentes, no final das contas, a administração pode, no final, criar um feixe de atividades para o defensor público, e no final pode até ser maior que as suas próprias atribuições, e a gente vai ter tornado letra morta a prerrogativa que o defensor público tem da inamovibilidade, de ter a garantia de continuidade naquela atividade. Podemos pensar numa situação onde o defensor público está sendo muito combativo na triagem, isso pode causar um embaraço na relação com o governo, como já aconteceu isso em outros estados, e a administração, sei que não seria o caso desse, eu sei que o exemplo é justo, mas poderia falar assim, ó, vou retirar o defensor daqui porque o cara está sendo muito combativo, enfim. Triagem, revisão criminal, visita em presídio, são atribuições do defensor público. Por mais que aqui a gente esteja reconhecendo que são de especial dificuldade e que mereçam ser gratificados. E essa discussão sobre atribuição, certo? Ela deve ocorrer no Conselho Superior. Não há nenhum problema da terceira e a segunda sub realizar essa proposta, contanto que ela seja homologada pelo Conselho Superior. Contanto que o Conselho Superior possa fazer a averiguação disso. Eu tenho alguns casos que a gente pode lembrar, e assim, eu sei que não é culpa da administração, mas durante a discussão que ocorreu em dezembro do ano passado, nós decidimos aqui, não haveria defensoria pública em Bragança, nem Atibaia, se não me engano. Dizemos o seguinte, vamos colocar um terceiro defensor público em Franco da Rocha. O que acontece hoje? O terceiro defensor público em Franco da Rocha atua em Atibaia e Bragança. É a atribuição definida por este conselho. Não, o conselho definiu que ele não ele seria é enviado. votado em Franco da Rocha com atribuição para atuar em Atibaia e que está na deliberação. Nós temos 5 defensores públicos, se não me engano 5 ou 4 defensores públicos, que até hoje não têm atribuições fixadas. Nós não sabemos se eles são itinerantes, se eles estão na vara criminal, se eles estão no plantão civil e, é claro, não é preciso, sei que tem as situações, tem as continências, tem os debates, mas a gente poderia ter enfrentado isso. O que eu não quero, e que a Assembleia decidiu que não pode ocorrer, nós solaparmos a competência do Conselho, né, isso sem enrijecer, né, a nossa proposta aqui a gente coloca que isso decorra de uma proposta da segunda, da terceira sub, mas homologado pelo Conselho. O Conselho tem que ter ciência do que está ocorrendo, daquilo que foi planejado e foi orquestrado. O papel desse Conselho é tornar as discussões democráticas, haver uma fiscalização tanto da administração dos conselheiros do outro, da sociedade civil, da associação, e o que nós estamos colocando não deixa de ser atribuição, por mais que seja de especial dificuldade, que seja gratificado. E se é atribuição, isso deve ocorrer pelo Conselho, né? Não precisa ser a proposta do Conselho, mas que, assim, eu acho que dá para a gente juntar aí as duas propostas. E aqui, por exemplo, quando a gente diz aqui que as atividades referidas no inciso 1 e 4, por exemplo, serão objeto de regulamentação, dita aqui por ato do defensor público geral, a gente pode mudar para específica por meio de deliberação, mediante proposta encaminhada ao Conselho Superior pela Defensoria Pública Geral. Então, você quer que cada ato que a gente faz de designação passe por uma proposta de deliberação? Não, mas eu imagino que isso não seja corriqueiro. Imagino que haja uma... todo dia. Não, mas assim, eu imagino que isso deve ter uma orquestração geral, uma estrutura geral, e o que a gente coloca é que os critérios que devem ocorrer, isso deve ocorrer. A proposta... O que nós estamos discutindo é que a atribuição... Deixa ele encerrar a fala dele, eu vou passar a palavra. Só uma parte.
que é corriqueiro, a designação ou a regulamentação? Porque aqui fala em regulamentação. Designação. Não, então, eu acho que o português foi infeliz porque o que ele está falando é regulamentação. Vocês falaram em designação. Sim, eu entendi que é? ele quer que os atos de designação passem pelo conselho. Designação não, é regulamentação. Não, primeiro eu estou dizendo aqui a regulamentação. O que a gente pode discutir no futuro é a possibilidade do defensor público designar. Qual o fundamento legal para isso ocorrer? A lei. Não, mas, a defensora geral faz isso. Nesse caso, vai ser o próximo defensor geral, quem vier. Em duas a hipóteses. lei. Duas hipóteses diz a lei. Então, nessa hipótese tem várias outras. Não, na hipótese específica, alteração de atribuição não diz. Se vocês podem colocar, pode indicar. Tem designação como longa-manos do defensor geral, para quando caso de recurso, por exemplo. Isso, para a ocupação de cargo, eu quero encontrar uma designação para alteração de atribuição do defensor público. É isso que nós estamos discutindo. Mas assim, a primeira parte do debate foi bem delineada pelo conselheiro Luiz, que é, nós entendemos que trata-se de atribuição, isso deve ocorrer, esse ato de regulamentação deve ocorrer pelo Conselho Superior, não necessariamente a edição dele, mas a homologação desse ato deve ocorrer no Conselho Superior. Ok. Então é a regulamentação. Regulamentação. E a designação depois. Se vocês permitem, eu já faço uma proposta específica. Só um pouquinho. Eu só queria fazer uma ponderação. Eu acho assim, que as ponderações da Assembleia ontem são relevantes, acho que têm que ser consideradas, mas de forma alguma refletem a posição da carreira. Uma Assembleia com, 15 defensores. Acho que é legítimo, é um formato, mas eu acho que não é por aí que a gente vai ter que se pautar. Então, quem não era da admissão, não era da diretoria da associação, 15 pessoas estavam ali. Mas eu acho que eu não estou questionando isso. Vamos só que esse não é um elemento fundamental para a gente pautar uma. Quer dizer que você está fazendo a discussão pelo número de pessoas. Não, mas não é um elemento fundamental para pautar uma discussão. É o fundamento legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a gente não está tratando aqui da designação de mudar atribuições. As atribuições do defensor é o conselho que define, numa lógica que está sendo revista agora. O que a gente está falando e até para permitir essa mobilidade, a necessidade de, eventualmente, um defensor que está em revisão criminal, deixar de fazer revisão criminal, um outro que não está, passar a fazer revisão criminal, é necessário, essa mobilidade é fundamental. É claro que isso respeita as atribuições gerais do defensor. Isso não vai alterar as atribuições do defensor, não vai tirá-lo de uma função, não vai tirá-lo de uma revisão que ele esteja fazendo, mas de acordo com a situação concreta, ou seja, há situações concretas, especialmente com esse teto de duas gratificações daquelas 4, que vai ser necessária mobilidade. Se o Conselho está disposto a cada vez apreciar isso, eu acho que tem que avaliar se o Conselho tem condições de fazer essas ponderações constantemente, porque serão vários processos que vão estar aportando ao Conselho a cada alteração de atividade fora das atribuições ordinárias do defensor. Mas nós estamos dizendo que é ordinário. Então a gente está estabelecendo que é obrigatório, então. Então tem que mudar a outra deliberação. Mas essa não é o primeiro ponto. Por isso, Rafael, se me permite. Você está invertendo a lógica. O primeiro ponto da discussão é exatamente isso. A proposta da Fabiana traz todo um escalonamento entre facultatividade e obrigatoriedade. E esse é o primeiro ponto da discussão. Se você acha que é obrigatório, a gente bota obrigatório para todo mundo. Aí melhor, comigo eu concordo. A gente também, eu concordo. Se você fala, qualquer atividade, o defensor público deve fazer alguma atividade. Você pode falar se der obrigatório, perfeito. Aí eu estou de acordo também. Estou de acordo. Também a campo a proposta da cidade. A proposta aprovada do Conselho ontem era isso. Ele até citou que todo mundo fazer todo Rafael, foi isso? É isso que é obrigatório. Eu estou de acordo. A proposta aprovada foi que a triagem seria uma atribuição do defensor do civil e a visão foi aprovada na Assembleia, em encaminhamento nesse sentido. E de que revisão criminal e curadoria poderia haver dispensa em situações onde os critérios seriam estabelecidos pelo Conselho Superior. E a triagem ela é exclusivamente do civil, então? Não, em casos onde não houver um defensor público suficiente, poderiam defensores de outras áreas serem designados nessa área com base no... Só que quem vai fazer essa homologação dessa designação... Eu posso continuar a pergunta. Mas e qual é
quando eu faço essa designação, ou o conselho faz essa designação do defensor criminal para fazer a triagem, então passa essa atribuição dele. Não, basta fazer a colocação aqui. Tudo bem, e aí a gente alterou a atribuição, incluiu na atribuição do defensor, com a atribuição fixada para o criminal, Se triagem. você compulsoriamente está fazendo o defensor público fazer uma atividade, não me vejo qual outro tempo para chamar disso de uma outra atribuição do defensor público. Então será, mas tudo bem, então Mas nós vamos incluir neste caso como se um cara não está fazendo uma atividade, ele é obrigado a fazer uma outra atividade, sem prazo definido. Ele pode deixar de fazer essa atividade? Não, então vamos, acho que é muito melhor, então, nesse caminho que você está trilhando, ir para além da obrigatoriedade. Pronto, resolve o problema. Me fala uma coisa, se o defensor não tem escolha, se a gente não chama de obrigatório uma coisa que é obrigatória, para mim não vejo, é só uma discussão semântica. Vocês estão compulsoriamente mandando uma pessoa fazer uma outra atividade. Você está falando que isso vai se incluir dentro das atribuições dele, porque ele não vai poder de nenhuma forma rejeitar. Já fixa isso agora, então o conselho já fixa agora. Mas o que vocês estão fazendo além de fixar por um ato regulamentar que o cara vai ter que fazer? Eu não estou entendendo. Uma coisa, Rafael, é isso que eu O quê? Aqui se era obrigatório, não. A gente então, discutir eu falo isso. coisa. Agora você volta e está dizendo que a Assembleia deliberou Rafael, por favor. Ouça um pouco as pessoas. Tom de voz. Então, tá ouça então... um pouco. É porque você, desculpa a expressão, mas fica uma metralhadora giratória sem parar. Deixa as pessoas ponderarem também. A Fabiana trouxe do redemoinho emocional, né? do redemoinho emocional. A Fabiana, deixa eu tentar colocar as coisas no lugar. A Fabiana trouxe uma proposta baseada em toda uma reclamação da carreira, segundo eu soube, que vai justamente de encontro com o que você está falando. A Fabiana traz uma possibilidade de espontânea, que as pessoas se habilitem a fazer. E que só em última hipótese seja designado pelo defensor geral. Nós concordamos com isso. A Franciane reclamou da obrigatoriedade. O que você traz agora é uma proposta praticamente de obrigatoriedade para todo mundo. Então são duas coisas antagônicas. Eu estou tentando entender a discussão e não estou conseguindo. Tem 10 minutos que eu estou tentando entender a discussão e não estou conseguindo. Não, está difícil mesmo. Ordem, inscrições. Luiz, quem quiser se inscrever, por favor, se manifeste. Acho que dá pra gente chegar no meio termo aí entre o que a Fabiana falou e o que o português está falando, de uma forma que também não vai engessar a administração. Que eu acho que esse é, no fundo, o que a gente quer. É encontrar uma forma de conseguir manter os serviços sem engessar a administração, mas sem perder aí o viés democrático que esse conselho traz a questão aí das atribuições. O que eu acho que a gente poderia fazer é manter o sistema da Fabiana, que diminui a possibilidade de designação, que vai ser a última hipótese. Nesse sentido, eu acho que vão ser raras as hipóteses de designação. E, com relação à regulamentação dessas atividades, das designações, a SUB faz a regulamentação, só que ela traz para o Conselho homologar, como a gente discute vários processos que vêm de outros órgãos, sem um engessamento da SUB. Eu acho que isso não vai ter problema. E aí, no caso específico da designação, se o colega se sentiu prejudicado, a gente põe a possibilidade de recurso ao Conselho, que aí atende ao viés do protetivo, digamos assim, que o Rafael quer prestar. Vocês entenderam? Estou falando assim, regulamentação. Né? Fora, é óbvio, do que já está definido aqui, que vai na linha da quantidade numérica, ou de como vai fazer isso e aquilo, subfaz, traz para o Conselho homologar. Designação, primeiro, voluntariedade, na linha do que a Fabiana falou, e depois, em caso de designação mesmo, abre-se a possibilidade de recurso ao Conselho pelo defensor se ele se sentir prejudicado. Só isso. Aí, dessa forma, contempla-se, né, as duas linhas aí, tanto a velocidade que a administração tem que imprimir, quanto aquilo que o português quer trazer. Não estou falando que vai acontecer nessa administração, mas poderia, por exemplo, acontecer se viesse uma outra administração com um viés muito mais impositivo. É isso. Acho que dessa forma, contemplando e avançando. Só
só quero entender que tipo de regulamentação você se refere. Não, é que tá aqui, né? Na verdade, eu só pus aqui, só falei de regulamentação porque era só um minutinho. As atividades serão regulamentadas. Exato. Mas a gente está falando aqui de atividade, a regulamentação da atividade mesmo. E a definição do que é carta precatória, os números de visitas, é isso? É Acho que talvez a preocupação seja... Não, porque não é isso que está falando aqui, só um minutinho. É isso. É isso que se refere a esse parágrafo segundo. Porque assim, se a gente parte da premissa de que as atividades não são obrigatórias e que primeiro vai haver uma inscrição voluntária, o receio a gente vai precisar de critérios objetivos para designações. Porque senão você vai criar vários critérios em diversas unidades. Talvez o receio seja esse, partindo da premissa de que essas atividades não são obrigatórias nas respectivas áreas. E é isso que talvez a gente tenha que discutir melhor. Eu acho que talvez a questão seja um foco diferenciado. As atividades elas não são obrigatórias, mas podem vir a ser obrigatórias de acordo com a situação. Então, mas em relação a obrigatórias conforme Então, mas em quais situações, Davi? É isso. Por exemplo, nós temos unidades que fazem triagem com 3, 5 defensores, outras unidades que fazem com 10, 17. Qual que é o critério que vai ser utilizado para você designar mais defensores? Esse que ela traz. Sorteio e rodízio semestral. Esse que ela traz, exatamente. Esse está na proposta dela. Não, tudo bem. Não, mas como vai definir o número exatamente, o número necessário? Isso é a regulamentação. O número só, a SUB pode dizer. Não, mas calma, aí a gente... Dia a dia, como é que funciona? Porque ela telefona, tá prejudicial, aí vocês estão dando como é que é, posso tirar fulano. Aumentou demanda. quero de permissão. Muda todo dia. Tem várias dúvidas aí. Às vezes o defensor está de licença, de férias, a SUB imediatamente tem que fazer uma mudança, seguindo sempre a proposta que está na deliberação. Mas submeter isso ao conselho é absolutamente inviável. Se me permite, só para reforçar de fato, isso já é o que acontece hoje. Conforme a demanda de um local, a gente define, e a necessidade, então se estabelece ali, a gente define a quantidade de defensores, o piso mínimo necessário para determinada atividade. Isso já é feito. Então, mas hoje é na extorsão. Não acho que essa afirmação... A distorção talvez ela exista porque há senão a gente teria que criar um critério de que nós não podemos abrir nenhuma unidade com menos de 10 defensores públicos, por exemplo. Se a gente for então, se nós formos... É claro que algumas unidades, alguém vai fazer um número de triagem maior do que em outras unidades. Por quê? Porque nós temos unidades com 5 defensores e nós temos unidades com 20 defensores. 3 defensores. Se nós formos recuarmos para buscar uma parametrização, a gente vai ter que chegar numa definição de um número mínimo adequado de defensor por unidade. Não, assim, a gente não pode, a gente vai colocar a carroça na frente do boi. Dizer, ó, para que a triagem seja realizada uma vez por mês, o Conselho Superior só vai autorizar a criação de unidades a partir de 15 defensores públicos. Temos que fechar algumas delas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, e complementando, esse tratamento não vai ser uniforme para todas as unidades, porque é diferente uma unidade que recebe uma demanda diária de 100, 150 e uma unidade que recebe uma demanda diária de 30. Eu acho que assim, eu entendo a preocupação do português. Desculpa, tem. Rafael, Bernardo. Não, eu só queria, eu acho que a questão da designação, quando a gente mexe ou não em atribuição, a atividade, por exemplo, a curadoria e a triagem, o atendimento ao público, são atividades de atribuição do cível. É uma atribuição ordinária. Acho que todo defensor civil tem essa atividade, tem isso como atribuição. A gente não vai mexer nisso. No criminal, a visita e a revisão são atividades daí. Então, acho que a SUB não estaria mexendo diretamente na atribuição que seria uma atribuição do Conselho. Então, por exemplo, pela proposta que a Fabiana coloca, você vai abrir a primeira possibilidade de você fazer inscrição, né? Então, vamos colocar aqui visita, só para o pessoal do crime. Não foi resolvido dessa forma,
abre para todos, inclusive do cível. Se for necessária a designação, vai ser designado alguém do crime. Só da área. Então aí acho que realmente não está havendo, ninguém está mexendo em atribuição. Se vocês designassem alguém do cível para fazer o crime, aí estaria havendo atribuição, porque quem atua na vara singular